Está começando mais uma edição do podcast Questão de Ordem, sempre com o patrocínio da R Master Sul Assessoria Documental. Hoje, para tratar do tema A campanha Filho Não é Visita, estou recebendo, para abordar esse tema tão especial, a presidente da Comissão Especial de Direito de Família e Sucessões da OAB-RS, Renata Santamaria, e o vice-presidente da comissão, Rodrigo Severino. Sejam bem-vindos. E começando já a falar sobre a campanha, Renata, conta pra gente como é que surgiu essa campanha. Olá, Raquel. Uma alegria estar aqui com vocês nessa ocasião. Obrigada pelo convite. É muito rico para mim e para o Rodrigo estarmos aqui em Caxias para falar do início da campanha que foi apoiada pela OAB Rio Grande do Sul, muito incentivada pela provocação feita pela Comissão de Família da OAB Caxias, que é presidida por ti de forma muito bem conduzida, com muita fluidez, com muitas ações concretas. E a partir dessa provocação feita, a gente olhou com mais atenção para a campanha que foi lançada inicialmente pela OAB São Paulo. Isso é muito importante que a gente contextualize. A campanha Filho Não é Visita é uma campanha que inicia na OAB São Paulo, a partir de conferências iniciais que eles vinham fazendo ao longo da pandemia. Perceberam ali que havia, na palavra visita, todo um conceito prévio de que a parentalidade se mostrava muito superficial e, portanto, tiveram a ideia de encampar e promover ações divulgando a ideia de alterar a palavra visita pela palavra convivência. E ali é que a gente, então, se sentiu, né, com a ideia de promover, apoiar essa campanha, e promovemos no Rio Grande do Sul. A partir do no dia 14 de dezembro de 2022, fizemos lá um ato solene com todos os agentes, né, todos os operadores do sistema de justiça, e demos início a essa campanha que foi ganhando corpo no Rio Grande do Sul, a partir de apoios de algumas ordens, a OAB Caxias, inclusive, que lançou a campanha antes, e assim estamos, desde então, participando de eventos e divulgando essa campanha aí pelo Estado. E, Rodrigo, me fala um pouquinho, na tua opinião, né, o que significa para o exercício da parentalidade a utilização do termo visita em substituição, do termo convivência em substituição à visita. Raquel, muito obrigado pelo convite. Vindo de ti, não tinha como recusarmos. É um orgulho a comissão estar aqui. E sempre que convidados, retornaremos. Que bom, ficamos muito felizes. O poder das palavras, o poder das expressões. Por vezes se entende que a palavra não tem um efeito quando a gente deve buscar a reação daquela palavra. É como se vê na expressão visitas e convivência. O que é visitar? Visitar é algo muito sutil frente ao que ela representa no convívio da parentalidade. Conviver é muito mais do que visitar. Conviver, como diz a expressão, é estar junto, conviver. Visitar é um sinal de cortesia que não representa, efetivamente, a relação que se deve buscar nos dias atuais. Historicamente, a legislação buscava essa expressão visitar. E nós, como operadores do direito, temos a obrigação de fazer com que a expressão visitar não seja mais aquela adequada na relação entre pais e filhos. É muito interessante quando a gente fala dessa campanha, porque ela é aparentemente muito simples, né? Ela tem... É só uma substituição, alguns até falam, mas o que isso implica na realidade efetivamente? Renata, o que tu entende sobre a efetivação da parentalidade? O que a gente vem observando é que essa expressão, ela entra no Código Civil e tem uma importância como visitas, que de fato era o que acontecia na parentalidade de um outro tempo das famílias, né? Então, o pai lá da década de 60, 70, ele de fato, quando
se divorciava, né, posterior ali à lei do divórcio, 77, ele tinha um convívio muito restrito com os filhos, né, pensando que as guardas eram, e talvez ainda sejam, predominantemente maternas, né? Se a gente olhar para os dados do IBGE, a gente vai verificar que as guardas são predominantemente maternas até os dias de hoje e tiveram um avanço após a legislação de guarda compartilhada, passarem a ser compartilhadas, mas a residência de referência ainda segue sendo prioritariamente com as mães. Então, quando a gente pensa que essa expressão que está no Código Civil e é mantida, mesmo após a mudança de 2002, segue até os dias de hoje, quando a família contemporânea se organiza de uma forma diferente, de forma a ter as funções sendo exercidas mais democraticamente pelo pai e pela mãe, a gente entende que há uma defasagem aí. E as palavras, elas guardam em si todo um arcabouço de significados, né? A doutrina estuda isso, há conceitos doutrinadores jurídicos desenvolvendo a ideia de quando a gente traz uma expressão, ela tem junto de si toda um histórico de conceitos e que permanecendo no uso dessas palavras, a gente também traz toda essa conceituação, todo esse tempo histórico que existiu e não existe mais. É o caso, por exemplo, de expressões que já foram afastadas do nosso ordenamento jurídico, como a mulher honesta, que tinha no Código Penal. É o caso de expressões que acabam tendo um desuso no tempo, né? E por aí a gente vai vendo que, como disse o Rodrigo, é bem mais do que palavras. E é tão relevante olhar para esse tema que hoje a gente percebe que os juízes, promotores e os advogados cada vez menos vêm utilizando o conceito e a expressão visitas. E a nossa intenção era justamente essa na campanha, que encampamos há quase um ano atrás, e era, de fato, expandir esse olhar, esse caráter que, como tu disseste, é simples na pauta em si, mas tem um conteúdo pedagógico muito importante para entender que a convivência com o pai e com a mãe é muito mais do que uma visita equiparada a uma visita de avós, padrinhos, tanto que temos o símbolo dessa campanha, que foi feito pela OAB São Paulo, justamente dando a conotação de que temos que conviver bem com uma proximidade passível de se abrir uma geladeira, que é de fato um dos símbolos da campanha, uma criança abrindo uma geladeira, e assim a gente entende que é muito mais do que palavras. E o que é simples, na verdade, guarda em si um significado complexo e que tem, sim, uma contribuição relevante para os próximos tempos do direito de família. Vocês acham que essa campanha Filho Não é Visita, ela seria o início, talvez, de uma consciência ou de uma possibilidade de fixação de duplo lar de referência? Renata? Vamos fazer em resposta jogral. Eu e tu, então. Eu entendo que a residência, ela, como tudo, né, no direito e também em outras matérias e outras ciências, vai se estabelecendo com como uma onda que vai chegando, né? Então, assim, quando a gente concebe que as guardas são compartilhadas, a gente dá um passo à frente para entender que, sim, os pais ou mães não residentes precisam, né, Rodrigo, partilhar dos momentos mais importantes, da tomada de decisão. Então, assim, acho que é uma escalada, é um ganho de espaço e de novos conceitos. Mas é verdade que essa caminhada anda um pouco para frente, um pouco para trás. Recentemente tivemos, como tu perguntou, do duplo domicílio. Não é uma realidade tão recorrente no Brasil, já é uma realidade em outros países como Portugal. Nós entendemos que, olhando para a jurisprudência, hoje não tão recorrente decisões que determinam, praticamente não há decisões que determinam, né, esse duplo domicílio no sentido de não ter um lar de referência. E, por outro lado, os acordos que a gente leva para o Poder Judiciário muitas vezes são também impugnados, enfim, não homologados pelo Judiciário ou com pareceres favoráveis do Ministério Público, porque o argumento dogmático que ainda existe
de que não há previsão no ordenamento jurídico para a alternância da guarda. Então, há aí, digamos que novas leis, novos conceitos, nova terminologia, mas ainda pensamentos mais conservadores em alguma medida. E essa é a grande luta do direito como um todo. Então, não sei se o Rodrigo concorda, mas acredito que sim. É uma tendência que muito possivelmente vai ser pauta de discussão nesse projeto, na alteração do Código Civil. Com certeza. Né? Porque é a percepção de que algo ficou para trás. E qual a repercussão que isso pode ter, respondendo a tua pergunta no duplo domicílio? Eu entendo que pode ter uma repercussão importante a médio prazo. Hoje a gente não tem uma vinculação imediata com fixar convivência e aceitar que a criança tem 2 residências e não tem uma residência base. Né? Não é essa a resposta que nos dá os tribunais. Mas acredito que sim, haja uma caminhada nesse sentido para que a gente chegue numa melhor distribuição de tempo, de responsabilidades, de atribuições, já que hoje a gente sabe que os papéis não estão tão segmentados. A mulher em casa, na vida doméstica, e o homem na vida do trabalho como provedor. Então, é uma possibilidade de que esta campanha e esta alteração nas palavras venha a contribuir com essa ideia de que sim, é possível ter 2 casas sem uma residência única de referência, me parece. Exatamente, sempre brindando pelo melhor interesse da criança e nessa busca desse equilíbrio. E equilíbrio não necessariamente, nesse caso específico, vai ser uma igualdade, porque talvez a igualdade nunca se alcance, mas sim um equilíbrio. E no momento que a gente define que convivência é muito mais adequado do que visitar, a gente cria um empoderamento também nos pais e nos filhos, sabendo que há um direito mútuo, mas que também há um dever e uma responsabilidade mútua. E é assim que eu encaro. Eu vejo como uma evolução no sentido que sim, uma busca de um compartilhamento mais igualitário, mais equilibrado. Então a expressão conviver novamente vem com essa voga de que visita nunca vai ser a expressão correta nessa relação paternal. Que bom que a gente tem tido também mudanças significativas, não só na utilização das palavras, mas também no comportamento, né? Perfeito. A gente lia muito qual seria o pai ideal em artigos científicos e a gente hoje vê realmente muitos pais querendo participar da vida dos filhos. É claro que tem aqueles que ainda, né, Renata, se comportam como visitantes, né? E acabam também priorizando o convívio com o filho, tratando o filho também como visita, né? Então a gente vai precisar evoluir um pouco em relação a isso. E eu perguntei se seria talvez um espaço para caminhar em relação ao duplo lar de referência, porque dos acordos que nós fizemos e foi possível fixar, me pareceu, acompanhando também essas famílias, que para a criança tem sido muito confortável ela poder dizer que ela tem que a casa do pai é a casa dela e que a casa da mãe também é. Então, não é que ela não vai, do meu ponto de vista, não é que ela não vai ter uma residência base, ela tem 2. Perfeito. Né? Então, é isso que talvez seja uma evolução, que começou com uma substituição e talvez a gente não sabe nunca quais são os caminhos que a sociedade vai entendendo como importante, mas cada vez mais tem chego no escritório esse tipo de pedido. E sim, enfrentamos os entendimentos mais do Ministério Público mesmo, em entender como benéfico, porque muito tempo se disse, e talvez ainda se diga, que para a criança é importante ter o lar de referência, né? Mas hoje também a gente já tem psicólogos dizendo que o duplo lar de referência também seria benéfico. Então, na verdade, é aquela velha máxima de cada caso é um caso, né? Exatamente. E é sempre aquela resposta, depende, que a gente sempre acaba dando quando nos procuram.
Eu ia comentar que é interessante a gente pensar que tem uma aceitação social para esse entendimento, para além do direito. A gente viu isso quando lançou a campanha lá na seccional, em dezembro, que teve um interesse grande da mídia, né, do Rio Grande do Sul, rádio, mídia impressa. Tem uma concepção da sociedade como um todo de que a forma como o direito pensava a convivência paterno-filial estava aquém do que os pais contemporâneos entregam, em sua maioria, porque é verdade que a gente tem pais também que não assumem, como temos mães que não são suficientemente boas, pensando aí num conceito de psicologia, mas é isso, né? Nós não temos cenários ideais e talvez a falta também nos constitua muito. A gente tem que projetar o possível como sendo o que constitui a cada um de nós e também as crianças, que são os filhos dos nossos clientes. Mas eu ponderaria que a confusão entre parentalidade e conjugalidade é algo que se mantém como um entrave, né? A gente comento com vocês uma decisão recente que a gente teve, né, Raquel? E aí, não só do parecer do Ministério Público, que costumava ser alguns promotores, não a maioria deles, né? Quem criava obstáculos para isso, mas nós tivemos uma decisão recente, confirmada pelo tribunal, mas estamos recorrendo, enfim, entendendo num caso específico em que houve uma alteração de um acordo para revisar alimentos e a convivência, porque o pai perdeu o emprego, foi para um outro emprego, passou a receber menos, e a mãe, por outro lado, progrediu na carreira e conseguiu, então, complementar, né, contribuir com um valor maior do que contribuía, e o pai ia contribuir com um valor menor. Mas o pai oferecia, em contrapartida, mais dias com o filho. Assim, num total, em 2 semanas do mês que a mãe viajava a trabalho, esse pai assumiria 2 dias, quinta e sexta, algo assim. E a resposta do judiciário qual foi? Não é possível. A convivência tem que ser, por exemplo, sei lá, não vou me recordar o detalhe, quartas e finais de semana alternados. Então, assim, neste caso, uma desconexão com a parentalidade, como ela já vem sendo exercida nessa família, pelos pais, uma confusão com a questão de quanto tempo é considerado razoável para termos uma guarda compartilhada, que não cai para dentro do que alguns entendem que seria uma guarda alternada, como se fosse esse um grande tabu, né? Nossa, se a gente está perto de uma alternância, então a gente ferrou com a cabeça da criança, né? Quando a gente sabe que não é isso. Acho que o pior é não ter a presença, né? De um ou de ambos, enfim, de um estar mais afastado. Então, nesse caso, o entendimento foi de que não era possível, mesmo a mãe assumindo mais economicamente, esse pai assumindo menos, e se propondo a entregar mais, ou a cuidar um pouco mais, dava uns 4 dias a mais por mês. E a resposta do judiciário foi a mesma que se teria num julgamento da década de 90, por exemplo. 2000. Né? Nós estamos aqui às vésperas de fechando 20 anos de Código Civil, já buscando uma alteração numa outra família brasileira. Então, acho que a nossa provocação como campanha, como advocacia, é a de tentar promover mudanças, promover conscientização. Esse é o nosso papel como ordem, né? E é isso que a gente tenta atender em conexão com o compromisso assumido perante nosso presidente Leonardo Lamach, que é muito comprometido com essas pautas, né, da advocacia que a gente precisa trazer sempre que possível na nossa prática e nas nossas falas, né? E uma contradição muito grande que eu recebo questionamento no escritório é justamente nesse sentido, Renata. É a regulamentação que só é possível uma convivência em dias na semana e finais de semanas alternados. E isso é a convivência que é fixada e imposta ao pai ou à mãe, né? Hoje também, modernamente, nós temos muitos pais que possuem o lar de referência dos filhos. Mas a pergunta que me chega sempre é que, obviamente, esse pai e essa mãe
vão estabelecer novos relacionamentos, e aquele outro que entra naquela família, ele não tem restrição nenhuma, ele tem o livre acesso à criança, à casa, ele sim visita ou convive como quer, e o pai ou a mãe biológico ou afetivo, enfim, que tem o vínculo, tem toda uma regulamentação que precisa obedecer. Rodrigo, falem um pouquinho sobre isso. Falaremos sim. Ponto, né? O judiciário cria barreiras um tanto quanto desnecessárias, né? Isso verificamos no dia a dia. Trazendo casos específicos, como bem fizemos aqui, num processo que eu atuei, a juíza limitou quais eram os dias e horários do pai ligar para o filho e mandar mensagem para o filho. E eu fiz um questionamento. Se fosse um filho, no cerne de um casal, uma família tradicional, pai, mãe e filho, o pai teria que pedir autorização para entrar em contato com o filho ao meio-dia para saber se ele almoçou. Nesse caso específico, a juíza disse que não. Mas, uma vez fixada a forma de visitação, que foi assim que ela definiu, sim, ela ia dizer que o pai só poderia fazer contato com o filho às quartas-feiras, do meio-dia ao 12h20. Então, essa barreira que o judiciário cria está num descompasso social e da sociedade, da evolução, que nos deparamos o tempo todo no escritório, nas sustentações orais, nas audiências, no qual a gente esbarra com o comodismo do judiciário, que é muito mais fácil fixar as visitas em finais de semanas alternados, via de regra, dependendo da idade, sem pernoites, e num dia da semana, fazendo com que o pai vá lá visitar o filho, leve até o shopping, vá até a praça de alimentação, compre um presente e devolva para a mãe. Diga, mãe, agora quem cria é tu. É complicado. E tudo isso sem, que é o que acontece na maioria dos casos, conclusões e decisões tomadas de fora para dentro, como, né, é o que costuma ser claro quando a gente leva as demandas de família para o Poder Judiciário, mas sem uma base de aferição técnica, perícias, por exemplo, que nos dissessem, olha, para esta criança não é interessante esse maior ampliação do tempo com o pai, porque, por exemplo, uma criança com desenvolvimento especial, uma criança autista, uma criança que tenha uma necessidade de ter uma organização ambiental maior do que outra criança, que depende do caso, viesse a ser analisada, bom, aí eu seria a primeira a defender. Nós estamos falando aqui de, tecnicamente, entender que tem um cenário melhor do que o que está sendo feito, ou melhor do que o que está sendo proposto pelo pai, pela mãe, e nós estamos embasados na análise técnica, né, com as perícias psicossociais da criança que está em juízo. Aí a gente poderia dizer que talvez a forma de convivência pensada por eles não é a mais adequada. Ok, agora o juiz, o Ministério Público, peremptoriamente entenderem que não, porque o modelo mental que eles têm como guarda compartilhada é esse de uma convivência paterno-filial que se aproxima mais de visitas do que de convivência, eu entendo que é contra isso que a gente tem que lutar. Para conscientizar, para mudar na nossa prática da advocacia, e os resultados já aparecem. Eu acho que cada vez menos, né, está sendo utilizado esse termo, não só pelo judiciário, a gente está aqui batendo no judiciário, mas vamos pensar nos advogados também, né, que nas petições precisam provocar e usar os termos corretos para poder encontrar aí a discussão nesse nível que a gente gostaria, né. Perfeito. Bom, a OAB, ela é apoiadora da campanha, como vocês colocaram, né? Ela começou em São Paulo, depois a gente trouxe para o Rio Grande do Sul. E como é que está sendo a aceitação, a participação? Como que está sendo a dinâmica com as subseções no interior e também na capital? A gente, como eu havia dito antes, teve uma aceitação bem ampla. Até naquele momento que a gente iniciou a campanha, em 2022, acho que a gente nem esperava, né, essa repercussão tão significativa. A gente teve ali um apoio muito grande do presidente Lamáquia e ali ganhou, vamos dizer assim, uma expansão o tema, né? As subseções do interior, muitas passaram a olhar para o tema e a divulgar. Então, em alguns eventos que que promovem as comissões de direito de família, algumas que estão se formando, outras que já existem, tem vindo à tona o apoio expresso das subseções
a essa campanha. Foi o caso da OAB Torres, que nós tivemos num evento muito bem organizado pela presidente da Comissão de Família e pelo presidente da subseção de Torres, onde houve ali simultaneamente o lançamento da comissão e da campanha Filho Não é Visita. Também tivemos a alegria de estar aqui participando do lançamento oficial, né, no dia aqui da OAB Caxias, onde fomos muito bem recebidos, né, por ti, Raquel, pela presidente Ana, e foi, a gente vê ali que são formas de chamar atenção para o tema, porque todos nós podemos ser e devemos ser agentes dessa mudança que nós queremos ver. E ser agentes é também, Raquel, complementando, está pensando criticamente o direito e aquilo que a gente com que se depara no dia a dia, também nas alterações legislativas. Temos uma recente alteração da Lei de Violência Doméstica, Maria da Penha, que incluiu, né, o assunto, uma condicionante à guarda compartilhada, quando há uma ameaça de violência doméstica, quando há ali uma possibilidade, uma alegação, né, de violência doméstica. E ali eu estou trazendo o tema, não é a nossa matéria discutir hoje violência doméstica, né? Esse é um assunto para outro podcast, acho que super interessante se também tiver aqui pela OAB Caxias. Mas o ponto há também neste ponto uma potencial confusão entre a parentalidade e a conjugalidade. Porque a gente está dizendo aí que o pai que foi violento com a mãe, e essa violência pode ser psicológica, patrimonial, física e outros tantas vertentes de violência. E a gente está dizendo, com essa mudança legislativa, que talvez a convivência dele e a possibilidade de participação mais efetiva seja obstaculizada com base na alegação de violência, na aferição, enfim. Então, assim, é uma área densa, um terreno arenoso, sobre o qual pisaremos nos próximos tempos, e que eu entendo que tem total relação com o nosso assunto, porque uma violência doméstica que seja voltada contra a família como um todo e a criança, e eu fazendo uma prova de risco dessa criança, eu não tenho nenhuma dúvida de que está ali em jogo discutir, inclusive, a possibilidade de permanecer convivendo, de não ter um compartilhamento da guarda, mas estritamente a violência conjugal, e não é minimizar a violência dizer isso, né? Pelo contrário, acho que a gente tem que ter muita atenção, mas não necessariamente vai representar uma inviabilidade de exercício de guarda compartilhada e tampouco uma restrição de convivência. Então, acho que os assuntos acabam se conectando e a gente está consciente dessa mudança de olhar para a parentalidade, nos coloca também com a capacidade de analisar criticamente essas alterações que estão ocorrendo em outras legislações esparsas. Talvez o que seja necessário nesse momento, Renata e Rodrigo, é a gente aprofundar um pouco mais o estudo dos próprios conceitos. Porque são conceitos que se confundem. Às vezes a gente tem divergência até de entendimento entre os próprios advogados e muitas vezes pegamos decisões de varas que não são especializadas em direito de família. Tem uma luta, né, para implementação que todas subseções anterior, né, tenham uma vara especializada, mas a gente vê muita confusão nas próprias sentenças do que é uma guarda, o que é uma visita, o que é uma convivência. Agora a questão da parentalidade, a conjugalidade, o que é uma coisa ou outra. O próprio lar de referência, né, que tipo de relação ele tem com todos esses outros conceitos, como é que isso vai se desenhar. E como a gente passa hoje por uma característica da própria sociedade, de tudo ser muito rápido, parece que se perdeu um pouco o foco mesmo do que significam essas palavras e qual é a repercussão de tudo isso dentro de uma decisão judicial, porque vai ter um impacto na vida da pessoa, né? Então,
talvez a gente precise voltar mesmo a estudar mais profundamente os conceitos. Claro que temos grandes estudiosos que fazem isso, temos muitos livros que debatem isso, mas a gente também ter o nosso olhar crítico, né? Pensar dentro da nossa vivência enquanto advogados familiaristas, o que realmente isso é verdade ou não, né? Para as famílias que nós estamos defendendo. Porque não é porque não deu certo com uma pessoa, um formato, que não vai dar certo com todo mundo. Exato. Ou o inverso. Uhum. É por isso que as decisões elas não podem ser padronizadas. E ainda nos deparamos com bastante decisões padronizadas. Né? Casal, divorciando, filhos de 3 anos, impossível ter guarda compartilhada. Porque a criança precisa da mãe, mas a criança também precisa do pai. E ao mesmo tempo que nós buscamos tudo ser imediato, as respostas imediatas, nós também estamos, ainda bem, buscando soluções, né? Como bem falou a Renata, se critica muito o judiciário, mas o papel do advogado também é este, né? Fomentar. Eu sempre, depois de ler uma frase do Freud, eu fiquei isso como uma regra para mim. Freud foi perguntado se ele tinha receio de mudar de opinião. Ele disse, não, eu tenho medo de não pensar. E assim nós, advogados, estamos fazendo com que estigmas do Poder Judiciário sejam revistos. Claro que ainda existem muitas mazelas, como bem a Renata falou e a Raquel também. Perícias seriam muito necessárias e as comarcas não têm peritos. Né? Nosso Poder Judiciário consta 18 peritos, se eu não me engano, afetos a essa matéria. E com isso a gente permite que pessoas, juízes e promotores se valham de experiências pessoais e às vezes um tanto quanto frustradas e reflitam isso em decisões judiciais com afeto direto, com consequências diretas na vida de pessoas. E até complementando, Raquel, Rodrigo, se a gente pensar assim, qual a importância das palavras nessa caminhada de avanços, a gente tem que lembrar até do caso também da lei de guarda compartilhada, né? Se a gente precisa, olhando para dados, né? Se a gente observar entre 2007 e 2014 no IBGE, o avanço, analisando as famílias que se divorciavam e quem que ficava com a guarda posteriormente a isso, a gente tem as alterações da lei de guarda compartilhada lá nesse período. Quando entra no ordenamento jurídico a primeira lei, dali para frente, depois tem a segunda lei que tornou então mais a guarda de eleição, né, do nosso ordenamento jurídico a compartilhada, a gente tem um avanço de 7% para 34% num período de 7 anos. Né? E tudo isso porque a palavra guarda compartilhada entrou para uma legislação infraconstitucional, que é o Código Civil, versus o momento anterior, que não estava na legislação, mas que já existia pela jurisprudência e já existia também por atender a um princípio constitucional do melhor interesse da criança. Então, assim, já tínhamos guardas compartilhadas por acordo solicitado perante o Poder Judiciário, o tribunal devolvia homologando. Então já era possível a guarda compartilhada no ordenamento. Mas olha que valor que tem a gente acrescer a previsão escrita na legislação ordinária. Anda proporcionalmente num tempo curto, as guardas nos divórcios passam a ser compartilhadas de uma maneira muito efetiva. Então, da mesma forma, nós entendemos que a alteração que hoje é apenas vamos dizer, na doutrina, nas nossas práticas, na campanha com finalidade pedagógica. Essa alteração da palavra convivência para a palavra visitas, que ainda consta no Código Civil, ela, se passar a integrar, que acredito que fará, o projeto da alteração do Código Civil, ela tem um poder de mudança efetiva muito grande na concepção do que é o exercício da parentalidade pelo pai não residente, digamos assim, ou num momento futuro, considerando a dupla residência, como tu mesmo comentaste. Na verdade, a legislação, quando ela é posta em palavras, ela já está atrasada, né? Porque normalmente ela traz aquilo que a sociedade já validou, já pediu, já...
Então, essa questão da guarda compartilhada é bem nesse sentido. Já se verificava o exercício e também se estudou, né? Se entendeu que era mais benéfico para a criança. Pessoal, vocês que passeiam por todo o nosso estado, né? E já que trouxeram que estamos tendo uma adesão também das subseções do interior, está sendo perceptível a mudança de postura em relação a esse novo formato, né, de entender as palavras pelos advogados, pelos juízes? A gente tem conseguido perceber uma modificação efetiva em relação, como reflexo da campanha? Pois é, eu entendo que há muito mais isto na sociedade civil, do que no meio jurídico. No dia a dia, eu encontro ainda muita resistência de advogados, juízes, promotores, bem utilizarem a expressão convivência. Continuo batendo na visitação. E isso se bate com um desconhecimento, uma ideia de que aquele entendimento deles é preponderante, e mais pelo comodismo. Eu sempre volto a dizer isso, é muito mais cômodo para um juiz ele utilizar a expressão visitação e continuar limitado à visitação do que ampliar para uma convivência. Então eu entendo ainda e vejo que, infelizmente, no meio jurídico, no meio do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos advogados, uma dificuldade da utilização correta. Eu complementaria dizendo que, como disse o Rodrigo, a questão da sociedade, eu acho que essa é uma demanda que vem e vem forte pelos pais separados, né? Que já vem no movimento anterior até a essa campanha. E em muitas searas tentando reivindicar, né, um olhar mais de visibilidade dessa relação, e legítimo na maioria dos casos. Penso que temos muito a caminhar ainda. Também acredito, como disse o Rodrigo, temos um padrão que não é só do judiciário, mas das pessoas como um todo. Se a gente olhar historicamente, né, a gente tem uma tendência à repetição, né, todos nós. Então, para sair desse padrão de repetição, de receber do judiciário as respostas que se recebia antes da mulher estar mais efetivamente no mercado de trabalho e do homem assumir algumas tarefas da vida doméstica, também da vida familiar, as respostas, elas tendem a ter um padrão de repetição. A gente precisa estar muito atento para não se conformar e buscar outros contextos. Em relação à tua pergunta das subseções e do Estado, do interior do Estado, nós temos observado lá na nossa comissão, aliás, convidamos todos que estão escutando, que quiserem vir a integrar a nossa comissão, nós temos observado um papel muito efetivo, muito protagonista, no sentido de buscar parceiros, colegas que se encontram no interior, nas subseções, porque temos hoje, o que nós entendemos, e até vínhamos eu e o Rodrigo conversando sobre isso hoje, vindo para Caxias, tem um espaço que, uma necessidade de união dos colegas do interior, nós da capital e os colegas que atuam no interior, que não há nenhuma má vontade por parte de ninguém. Se trata da gente organizar esse grande grupo, que podemos observar ali uma sinergia de entendimentos, de pautas comuns no primeiro colégio de presidentes de comissões de família que nós realizamos agora em outubro, lá na OAB Cuba, em Porto Alegre. Não temos tantas comissões ainda como poderíamos ter de família nas cidades do interior. E essa campanha, ela pode avançar na medida em que outros grupos se organizem, né? Se for, claro, do projeto da subseção local, apenas deixando essa semente assim aqui hoje. Quanto mais pessoas se organizarem em torno do direito de família, e, nesse caso, a gente tem espaços para fazer esse plantio de consciência, de discussões críticas, de consciência de expansão da campanha, né? Pensamos que é um pensamento de muitos colegas, mas que, se organizado for de forma a produzir campanhas, lançamentos, debates, nós conseguiremos chegar mais longe.
Essa é a nossa percepção. Exatamente, uma plena conscientização, né, dessa necessidade. Exato. E já que tu falou em sementes aqui, Renata, é a minha última pergunta para vocês, já nos encaminhando para o encerramento, é nesse sentido mesmo. Pensando na campanha, fazendo analogia com o plantio de uma árvore, talvez tu já tenha respondido um pouco, mas talvez a possibilidade de aprofundar mais a resposta. Quais são os frutos que a gente pode esperar colher no futuro? No âmbito jurídico, a discussão legislativa de retirada do Código Civil do termo visitas, do artigo, que tu vai falar desse assunto, para substituição pela palavra convivência. No aspecto jurídico, me parece que esse é um caminho. No aspecto legislativo, esse é um caminho muito importante. Se a gente pensar no âmbito jurídico, nós precisamos de juízes, promotores, defensores e advogados que estejam conectados com essa matéria para poder tanto usar nas suas manifestações esses termos, quanto exigir que sejam usados nos acordos. Nós temos situações de embargos declaratórios, por exemplo, de sentenças homologatórias discutindo a alteração do termo. Não digo isso aqui para fomentar um perfil mais litigante, de modo algum, mas nós temos conhecimento, né? Da mesma forma que acontece com as interdições, que passaram também por uma caminhada de reconhecimento de direitos da pessoa com deficiência, para não botar tudo no mesmo guarda-chuva e dizer, olha, é isso, tá aqui. Não tenho capacidade para alguns atos da vida civil, está interditado e assim nós lidaremos como sendo uma só deficiência e não possibilidades de fragmentar isso e tutelar da forma mais customizada. Da mesma forma, o termo convivência. Então, a nossa expectativa é de que nós atuemos como advogados, a advocacia como um todo se una para não usar mais a palavra visitas nos acordos e nas petições e contestações e exigir que o judiciário também assim se manifeste nas suas colocações. E, por outro lado, por fim, eu entendo que a gente precisa trabalhar cada vez mais no aspecto de fomentar os debates. Né? Uma campanha sozinha, sem um ambiente de discussões, um ambiente crítico, que a gente possa trazer os principais players, advogados, psicólogos, assistentes sociais, juízes, desembargadores. Não é uma campanha que vai ter a mesma repercussão do que a outra que possa se colocar dentro de ambientes de debate, discussões. A gente tem que sentar, olhar, refletir, repensar e, com isso, também levar essas temáticas aí para o conhecimento dos nossos clientes, né? Que também são leigos e acabam não sabendo bem como se colocar, como se referir. E quem não sabe que tem direito a conviver pode se contentar com uma visitação superficial e frágil. Nós falamos muito aqui de dissenso, mas também há uma união do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos advogados, buscando isso, né? Uhum. Buscando que as palavras, uma vez postas, elas não beirem só o formalismo, elas têm uma efetividade. Foi assim, né, na década de 1990, com a concubinato, se falava em concubina, aí a palavra concubina foi perdendo espaço para uma realidade social, ou seja, do companheiro, de uma união estável, vindo a se tornar similar, uma época, ao casamento, e agora não sabemos quais são os direitos e daí decorrentes. Então a expressão, e isso volto a dizer, da convivência, vai chegar a esse papel, vai chegar a esse tamanho esperado, de que visita seja algo do passado, que tenha sido uma construção, uma escada, para se chegar nessa evolução social, que cria direitos e deveres. E muito se fala, é um direito do pai, não é só um direito do pai, né? É um direito da criança, não é só direito da criança, é direito da mãe também. Porque se for fazer, como muitas vezes eu faço em processos, uma tabela, o pai fica 4 dias no mês com o filho, e a mãe
tem que se deparar com 27 dias, 26 dias de intensa responsabilidade na criação, relegando o papel de criar a ela e do pai realmente só visitar, ir ao shopping, comprar um presente, só a parte boa. Então, a mãe também precisa um tempo para ela, também precisa estudar, ir à igreja, ir ao cinema, jantar, conhecer outras pessoas, e muitas vezes não tem como fazer isso. Porque o judiciário ainda, com esse viés paternalista, talvez machista, faz com que a mulher tenha a obrigação de criar o filho e o pai, no máximo, de sustentar o filho, né? E eu complementaria também dizendo que a questão da convivência, ela traz a criança para o centro, né? Como sujeito de direito, que é uma das premissas da Constituição Federal de 88, que depois também entra no Estatuto da Criança e do Adolescente, da década de 90. A criança está no centro, porque quem convive tem um protagonismo, está sendo visto dessa forma. A visita, ela já é vista como algo mais passivo, né? Algo que a gente recebe, né? Uma questão eventual, um padrinho, um avô. Então, a gente buscando dar prioridade a esse princípio constitucional de melhor interesse das crianças, superior interesse que a Constituição, assim, nos deu como tarefa, não há outro caminho possível que não seja olhar para a convivência, né? Então, são muitos os aspectos que hoje nos conduzem a entender que essa campanha é atual, pertinente e muito necessária para o direito de família contemporâneo. A campanha é belíssima e eu lembro muito das palavras. Na inauguração, no lançamento da campanha em Porto Alegre, tivemos a participação de representantes de inúmeras instituições e todas as falas foram até emocionantes, né? Porque todo mundo conseguiu entender a profundidade e todos entenderam a campanha como necessária. Então, talvez tenhamos ali algumas resistências, mas acho que ela está sendo mais aceita do que nós estamos enfrentando algum tipo de resistência. E talvez alguma coisa que possa ser feita até pela Ordem dos Advogados é algum trabalho de esclarecimento para esses agentes, atores que operam mesmo, né? Que enfim, proferem decisões, porque a gente percebe a adesão maior ou um entendimento mais claro quando temos, de fato, uma vara especializada. Mas quando não temos, é mais difícil esclarecer. A confusão ela é maior, por mais que os juízes, promotores se esforcem, é um pouco mais difícil entender, porque às vezes até para os próprios advogados é difícil entender a diferença dos conceitos, né? Sim. Faz muito sentido, Raquel. Isso que tu está dizendo, as contingências que a gente tem hoje, né, do Poder Judiciário, são muitas as faltas, né, no aspecto recursos humanos, varas especializadas, equipe técnica, como o Rodrigo mencionou antes, e tudo isso, por certo, contribui para que a gente encontre entraves, né? Mas é fato, como tu bem lembraste, que tivemos uma alta adesão, né, dos representantes de Defensoria Pública, Ministério Público, Tribunal de Justiça. Tivemos uma adesão bonita, com falas muito emocionantes naquele dia. Então, talvez a gente possa entender que já colhemos hoje ganhos, né? Já colhemos frutos. Há outros ainda a semear e a aguardar, mas já colhemos, sim, frutos desse novo entendimento. Talvez a maioria dos agentes, né, das pessoas que atuam no Poder Judiciário já esteja nessa consciência. Não temos uma pesquisa objetiva para levantar esse dado, mas eu, pela minha prática ali, até pergunto a vocês, mas eu acredito que hoje a gente tenha mais pessoas utilizando o termo convivência do que o termo visitas, nos acordos de divórcio, nas regulamentações, nas revisionais. Até queria saber de vocês se estão tendo essa impressão também ou não, na advocacia. Quando a campanha foi lançada, a intenção era o fomento, né? Era fomentar a discussão sobre a utilização da expressão visitas e convivência. E realmente, no nosso âmbito, ela surtiu grande efeito a ponto de se ver muito mais expressões corretamente utilizadas de convivência quanto visitas.
Então, eu concordo contigo, concordo com a Raquel, que é um plantio, que é um crescimento, mas o fomento veio forte com essa campanha. Parabenizo, claro, com certeza, a OAB de São Paulo por ter essa relevantíssima movimentação nesse sentido, visando uma alteração legislativa, que aí sim, para mim, vai ser definitivo, mas com certeza essa campanha foi de grande valia. Nós estamos com um trabalho na OAB, na comissão estadual, né, que tu também integra, muito efetivo no sentido de ter uma subdiretoria, né, uma comissão, dentro da nossa comissão, uma subcomissão, especialmente para tratar de questões de guarda, convivência, perícias, que é da nossa colega Juliane Lippe, né, que está fazendo um belíssimo trabalho lá na nossa comissão. Temos alguns movimentos em termos de eventos, dentro da ideia de fomentar, né, e divulgar essas questões. Tivemos uma palestra bem relevante no nosso Congresso de Direito de Família, que foi realizado em 25 de março, no início desse ano. Tivemos essa pauta sendo tratada e tivemos também o nosso evento Conversas em Família, né, com a temática de discussão de guardas, convivência, perícias e toda a interdisciplinaridade que se espera quando se discute esse tipo de matéria. Então, o nosso trabalho está acontecendo fora de casa e dentro de casa também, para fazer a advocacia sentar junto com outros agentes do judiciário, do nosso sistema de justiça, e pensar em estratégias e novos passos. Bom, pessoal, nosso podcast está chegando ao fim. Nós não tínhamos a pretensão de esgotar o tema e não esgotamos. Então, daqui a um tempo, Renata e Rodrigo, possivelmente vocês serão chamados para falar um pouquinho mais desses frutos, se estamos conseguindo colher ou não. Né? A gente só vem se tiver quindim, né? Mas vai ter. Não tem problema. Vamos ter que explicar a história dos quindins. Depois a gente explica. E, enfim, agradecendo a disponibilidade, Renata e Rodrigo, de virem até Caxias, né? Como foi colocado, eu também integro a Comissão Especial de Direito de Família e Sucessões da OAB-RS, e não cansamos de falar de forma unânime que o interior está sendo muito acolhido, estamos nos sentindo representados de verdade e também nos sentindo parte da comissão. Então, fica o meu agradecimento e também parabenizando vocês. Convido os colegas advogados a participarem da Comissão Especial de Direito, Família e Sucessões da OAB-RS. É possível, porque as reuniões também acontecem no formato online, então já deixo o convite para participarem e também para participarem da Comissão de Família e Sucessões da nossa subseção de Caxias do Sul. Estamos de braços abertos esperando por vocês nas nossas reuniões. Chegamos ao fim, então. O podcast Questão de Ordem está disponível com um novo episódio toda quinta-feira nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram e Spotify da OAB Caxias. Não esqueçam de curtir, compartilhar e comentar as nossas plataformas digitais. A gente pode explicar do quindim por lá também, né? Mais informações, acesse o nosso site da oabcaxias.org.br e agradecemos, além dos nossos convidados, Renata e Rodrigo, o patrocínio da R Master Sul Assessoria Documental. Muito obrigada por terem nos acompanhado. Espero que a campanha Filho Não é Visita tenha surtido uma curiosidade e procurem as redes sociais da OAB para conhecer um pouco mais.